Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com a doutora Maiara Vasconcelos, que é advogada, faz parte da SVA, Souza Vasconcelos Advogados Associados, que é uma instituição de advogados que atua diretamente com sindicatos. Então, entende muito bem esse nosso linguajar, o que eu preciso passar para você aí de casa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a nossa sociedade. A gente vai falar sobre LOAS, que é uma lei. E a gente vai falar sobre o BPC, faz parte dessa lei, que é um benefício. Vamos entender um pouquinho, tirar as confusões e fazer você de casa, se de alguma forma tem direito, ir em busca do seu direito. Maiara, é sempre um prazer conversar com você. Seja muito bem-vinda ao programa Trabalhador em Foco. Obrigada, Carla. O prazer é todo meu. Sempre muito bom bater um papo agradável com você e deixar quem nos assiste bem antenado sobre os seus direitos. Como você falou, o Souza Vasconcelos tem essa preocupação de levantar a bandeira dos direitos sociais e a assistência social é uma dessas vertentes. Você bem mencionou sobre a questão do sindicato e eu acredito que vamos conseguir fazer um link bacana, não só para o sindicalizado, mas para todos os familiares das pessoas que, de certa forma, estão no mercado de trabalho, estão sindicalizadas. Maravilha. A gente, quando pensa em LOAS e BPC, de alguma forma a gente entende que isso tem a ver com o benefício de assistência social. A gente está falando de um direito e a gente está falando de direito de dinheiro que é meio uma aposentadoria. Não é, mas as pessoas entendem como tal. Então, eu queria que, antes da gente falar especificamente sobre LOAS, que você explicasse para quem está assistindo a gente o que são os benefícios previdenciários. Bom, os benefícios previdenciários, nós temos algumas possibilidades, né? É todo benefício pago pelo INSS para aquele trabalhador que tenha preenchido os requisitos, principalmente de contribuição. É aquela pessoa que ou contribui como um contribuinte individual, é um autônomo da vida, né? Paga mês a mês a sua contribuição. Aquele antigo carnezinho laranja. Exatamente. Ou então, a pessoa ela é um microempreendedor individual, o MEI, ou até mesmo o trabalhador, aquele de carteira assinada, né, que todo mês ele tem a contribuição vertida para o INSS. Nesse caso, a gente tem uma infinidade de possibilidades de benefício, dentre aqueles que são temporários, como o auxílio-doença, aqueles que se tornam permanentes por uma incapacidade, que é a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje tem o nome de auxílio permanente, né? E aqueles casos em que a pessoa atingiu um número certo de contribuições e pode pleitear sua aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e até mesmo os casos da aposentadoria por idade. Né? Então, assim, dentro desse nicho, o trabalhador que preenche os requisitos, ele pode pleitear sua aposentadoria. E aí a assistência social, ela vem numa outra vertente, embora ela não seja um benefício previdenciário, ela também é custeada. Esse benefício é custeado também para o INSS, mas para um número específico de pessoas que preenchem os requisitos não contributivos, mas de carência social. Bom, nessa vertente desse nicho de pessoas, nós temos duas classes de pessoas que são amparadas pela assistência social. São aquelas pessoas idosas, maiores de 65 anos, ou então a pessoa que é portador de alguma deficiência. E entenda-se aqui deficiência, não só aquela deficiência física, às vezes a ausência de um membro, paralisia de um membro, ou até mesmo, por exemplo, a pessoa que é cadeirante. Não, é qualquer deficiência que te limite a estar em igualdade de condição com qualquer outra pessoa que não é portadora daquela deficiência. Cito como exemplo o aspecto autista. Nós tivemos muitas pessoas que foram impactadas com a pandemia, com o próprio Covid, tiveram sequelas pulmonares, por exemplo, respiratórias, que hoje não conseguem nem exercer qualquer atividade, né? Ficam dependentes do oxigênio. Também uma condição de deficiência, né? As pessoas que têm um certo atraso mental, quando a gente fala atraso mental, são aquelas doenças que trazem a sequela, em que a pessoa não tem um discernimento pleno da vida, né? Então, ela não consegue estar sem um acompanhamento de um outro familiar. Então, assim, temos uma infinidade de possibilidades de deficiência, né? E não só aquela física, mas pode ser sensorial ou até mesmo mental.
Perfeito. Dito essas duas classes, a gente tem um requisito que é comum para ambos, seja para o deficiente, seja para o idoso, né? Que seria a condição de carência financeira. É destinado para aquela família em que a pessoa, por ser portadora de deficiência ou por ser idoso, a família, por não ter uma renda alta, não consegue dar a subsistência necessária para aquele idoso ou para aquele deficiente. Então, o amparo social vem nesse sentido. Olha, uma assistência social para que você receba um salário mínimo mensal para garantir a essa pessoa que tem essa condição especial de ter a sua subsistência, então, reservada. Perfeito. Quando a gente fala desse benefício, a gente está falando de uma lei que chama LOAS, não é isso? Sim. O que é essa lei? Quando é que ela foi criada? Para as pessoas começarem a entender o limiar da coisa. Peraí, então tem a lei, aí tem o benefício e aí tem o motivo pelo qual eu posso solicitar esse benefício. Bom, a lei, a gente chama de LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela foi criada na década de 90, justamente para regulamentar e determinar quem seriam aquelas pessoas que estariam à margem e seriam beneficiadas da assistência social governamental. Então, ali ela vai trazer a previsão de quem se considera carente, a pessoa que se considera idoso, a pessoa que se considera deficiente. Ela vai trazer um amparo tentando regulamentar o que a própria Constituição Federal, em 1988, trouxe na sua previsão, que é a garantia do mínimo legal para todos, né? E lá dentro da Constituição nós temos a parte que fala sobre assistência social, a garantia de um amparo social para as pessoas carentes que detêm de uma certa condição. Então, a Lei Orgânica de Assistência Social veio trazer a regulamentação dessa visão constitucional de amparo social. Pois bem, essa lei, embora ela já tenha quase 30 anos, né, pouco mais, ela regulamenta e ela trouxe na sua previsão algumas alterações significativas, especialmente em relação a essa condição de carência. Quem é carente aos olhos da lei? A carência é determinada, muitas vezes, por um critério objetivo, que é aquela divisão da renda per capita, a divisão da renda familiar por número de cabeças de pessoas que residem naquele imóvel. E aí, quem englobaria esse grupo familiar? Quem participaria da contagem dessas cabeças para a conta final? Né? A lei entende, né, como participante do grupo familiar todas as pessoas que residem debaixo do mesmo teto e que tenham alguma vinculação de parentesco. Exemplo: pai, mãe, filho, enteado, um filho que às vezes não é adotado, mas você traz ao seu colo para cuidar. Então, essas pessoas são consideradas pela lei como componentes daquele grupo familiar. Então, como que funcionaria a divisão dessa renda? Suponhamos aqui que nós temos uma família que é composta pelo pai, a mãe e 2 filhos, né? A mãe não trabalha porque se dedica para casa, não tem nenhuma renda, o pai é assalariado, ganha às vezes pouco mais que um salário mínimo, e uma dessas crianças, por exemplo, tem uma deficiência e precisa de medicamento, precisa de um acompanhamento médico, e a família não consegue dar esse suporte. Pela determinação da lei, nós pegaríamos esse salário do trabalhador e dividiríamos entre 4 pessoas. Então, se nós estamos aí com um salário mínimo, né, como no nosso exemplo, teríamos mais ou menos uma renda per capita de R$320, o que se enquadraria dentro da possibilidade do requisito objetivo para a concessão do LOAS. Mas a lei, ela flexibiliza essa renda per capita, né, de pouco mais de R$320 por pessoa. São nos casos em que o custo com o tratamento daquela pessoa deficiente ou idosa, ela é elevado. Então, a lei, ela flexibiliza essa renda per capita, por exemplo, para metade do salário mínimo, desde que seja comprovado que aquela pessoa tenha esses custos adicionais. É interessante a gente falar sobre a renda per capita, porque embora a lei ela traga um requisito objetivo, dizendo o seguinte: olha, tem que dividir pelo número de cabeças certinho, tal, o judiciário ele tem uma visão mais ampla, ele vê o caso concreto, ele verifica as condições de cada família de forma muito peculiar, não coloca naquele atacadão, naquela divisão objetiva. Então, ele vai verificar, por exemplo, a extensão da deficiência,
o custo que a família tem com aquele tratamento, ou até mesmo o próprio custo da família. Nós estamos falando de uma realidade muito triste, Carla, na nossa sociedade, principalmente em Petrópolis, que nós vemos que a boa parte da população ou ganha o piso da categoria ou muito próximo ao salário mínimo e pagam aluguel. Nós estamos vendo aí o aumento da alimentação, você não consegue hoje no mercado fazer A uma... inflação é Né? diferente da inflação do prato. A gente está falando aí de uma inflação na casa dos 12%, em torno disso, na última pesquisa, mas a inflação do prato, que saiu uma pesquisa nova que chama Inflação do Prato, eu achei isso maravilhosa, ela já beira 30%. Então, assim, olha a diferença disso tudo. E a gente olha assim, a carência familiar, às vezes o pai de família ele é esforçado, ele trabalha, ele faz um bico aqui, faz um bico ali, desculpa usar o termo, mas para quem nos ouve, Mas é isso ele mesmo, é o entender, né? bico, é o trabalho formal mais o complemento. É aquele sábado Exatamente. e domingo que ele virou uma laje, que ele capina ali ou acolá para um outro vizinho. Essa coisa toda é a complementação da renda, que todo mundo sabe mesmo, que na boca miúda é bico que se fala. Exatamente. E às vezes o pai de família não tem condição de custear a sua casa, porque às vezes paga o aluguel, paga a alimentação, fica escolhendo que tipo de conta vai pagar, às vezes um mês paga a luz, outro mês paga a água, e a família ela fica ali à margem da pobreza, e aí eu falo até à margem da miséria, porque embora você possa ter o pouco no seu prato, já é considerável uma condição de carência elevada, se você não pode, por exemplo, ter uma proteína, com a proteína de uma carne, você colocar um ovo, um pedacinho de acém, né? Já é uma condição que leva e demonstra a carência daquela família. Né? Então, isso é bom a gente ressaltar, porque muitas pessoas têm um benefício indeferido junto ao INSS por conta de uma renda objetiva que pode ser levada ao judiciário para ser questionado, porque o judiciário ele vai avaliar aquela condição subjetiva, ou seja, a condição do caso a caso, do que realmente aquela família necessita para manter o mínimo existencial. E quando eu falo mínimo existencial, uma moradia digna, alimentação, o cuidado com a saúde, verificar se o SUS pode dar o serviço, o amparo que aquele deficiente ou aquele idoso precisa, porque às vezes nós não temos médicos especializados no SUS para fazer aquele tratamento, ou até mesmo o medicamento. Muitas vezes a gente precisa socorrer o Poder Judiciário para pleitear até mesmo o medicamento, porque o SUS não tem como fornecer. Então, isso tudo é avaliado nessa condição de carência. Perfeito. E aí a gente falou o que é necessário para a solicitação desse benefício que é o BPC, benefício de prestação continuada. Explicamos para todo mundo. Agora, a questão é o seguinte: qual é a importância nesse processo que a pessoa que esteja assistindo a gente, que se sinta dentro desse espectro, dentro dessa bolha de coisas, né, que ela vá em busca desse benefício? O que ela tem que fazer e qual é o papel do advogado nesse momento? O primeiro passo para qualquer família que se sinta nessa condição de carência, e aí eu estou falando de uma boa parte da população brasileira, ela necessita obrigatoriamente do cadastro único, que é aquele cadastro que a pessoa faz junto ao CRAS, que é um cadastro só para a família inteira, e a gente vai ter os componentes da família. Por que ele se torna importante? Porque quando eu for até o INSS fazer a solicitação do meu benefício assistencial, eu tenho que ter esse número de inscrição validado e atualizado, que é importante, não basta você ir lá fazer a inscrição, você tem que atualizar de 2 em 2 anos. O INSS ele puxa essas informações, ele migra essas informações para dentro do requerimento para fazer essa avaliação objetiva da renda familiar. Então, por isso que é importante a pessoa sempre ter o cadastro único atualizado, porque às vezes é um familiar que deixou de residir naquela casa, mas ele ainda consta lá. E quando for fazer a avaliação, ele entra no rol de pessoas ali que vão ter a aferição da renda. E às vezes ele está trabalhando, então, se 2 pessoas trabalhando na mesma casa, aumenta a renda, sendo que isso não é a realidade daquela casa mais. Então, a atualização ela é importante, não só de 2 em 2 anos, mas em qualquer momento em que mude a situação daquela família. Por exemplo, com o falecimento da pessoa que era o arrimo, né, o esteio da casa. Isso tudo tem que ser informado junto aos CRAs para poder fazer essa atualização. Bom, feita a inscrição no CRAs, eu vou até ao INSS fazer a minha solicitação. E ali eu posso utilizar de inúmeros canais para poder fazer esse pedido.
O mais conhecido é o canal telefônico, pelo meio do número 135, que a pessoa liga, fala com a atendente fala, o que você quer? Eu quero entrar com LOAS, por exemplo. A pessoa pode utilizar, embora o benefício é o benefício de prestação continuada, pela forma usual que as pessoas utilizam para identificar o benefício. Se você falar o LOAS, ela vai entender. Eu quero o LOAS ou o BPC, ela vai registrar ali o seu requerimento e vai, então, orientar que você compareça até a agência mais próxima da sua casa ou para entregar a documentação que comprove, né, a existência de todas aquelas pessoas que estão indicadas lá como no seu grupo familiar, bem como para você apresentar seus documentos pessoais para dizer que você é você mesmo, né? Outro ponto também importante são os documentos que comprovam, né, a condição de deficiente para aquele grupo de pessoas que tem portador de alguma limitação. Então, eu preciso de um laudo médico que indique que eu sou portadora daquela doença, com o número do CID, que é indispensável, o CID tem que ser indicado naquele laudo. Para quê? Quando eu for fazer a perícia junto ao INSS, o perito já sabe qual tipo de doença que ele tem que avaliar, porque senão lá ele fica perdido e acaba interferindo o benefício, porque não sabe nem que tipo de doença a pessoa tem. Então, o deverzinho de casa é justamente isso, recolher a documentação. A nossa preocupação como advogado, Carla, é que muitas vezes nós vemos que inúmeros benefícios são indeferidos porque as pessoas pedem mal ou instruem o procedimento de forma inadequada, com carência de informações. E, às vezes, ela tem todo o tempo, né, de tramitação daquele requerimento para depois de 1 ano e meio, muita gente reclama, faltou 1 ano e meio aguardando uma decisão do INSS, chegar à informação que foi indeferido. E, às vezes, a gente precisa se socorrer do Poder Judiciário, mas por quê? A pessoa não soube esclarecer dentro do procedimento administrativo que quer, e poderia ter economizado um bom tempo nesse aguardo. Então, assim, tempo, nesse caso, a gente está falando do tempo de uma pessoa que precisa desse benefício, que está sofrendo com o risco social, não está conseguindo se alimentar direito, ou seja, a gente está falando de uma coisa muito séria, não é um tempo qualquer. É um tempo de sofrimento para quem está aguardando uma resposta, porque em algum momento essa pessoa não conseguiu informar, entregar o material correto. E aí, eu queria fazer esse recorte na nossa fala, porque assim, ninguém é obrigado a saber tudo que tem que entregar. Por isso é que cada um cuida de um quadradinho. Estou eu do lado de cá como jornalista, você como advogada, o nosso telespectador que precisa do benefício, mas que é um trabalhador e trabalha em algum segmento que provavelmente nem você nem eu conseguimos executar. Então, assim, por isso é que eu falo sempre da importância de procurar ajuda nesse momento, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que forma que, para não perder esse tempo tão primordial na vida, como é que as pessoas podem obter ajuda? Até antes um pouquinho você comentou da figura do advogado, qual é o nosso papel na sociedade. Eu acho que a formação inicial do advogado é fazer parte e a diferença dentro da sociedade com a informação adequada, né? Então, nós, nesse primeiro atendimento, o advogado ele tem o amparo para fornecer àquela pessoa que não tem essa informação do que ela precisa levar, se ela faz jus ao benefício. Então, a orientação do advogado nesse primeiro momento é importantíssimo, né? Para poder dar o norte para aquela pessoa fazer o requerimento e fazer de forma adequada. Tem gente que vai pedir o BPC, em vez de pedir BPC, pede, por exemplo, auxílio-doença. E o INSS fala, nossa, você nunca contribuiu, como que eu vou te dar o auxílio-doença? Então, assim, essa carência de informação, Carla, o seu ponto, o que você ressaltou é importantíssimo, justamente por conta disso. O INSS presume que todos têm computador ou acesso à internet. Então, algumas informações ficam lá no site, mas a pessoa, às vezes, ela não tem nem a leitura, ela não consegue nem interpretar o que aquilo quer dizer. Então, o advogado, ele tem esse papel na retaguarda de deixar de forma clara e objetiva quais são os documentos, como que tem que ser feito o requerimento,
E muitas vezes as pessoas optam por ter o acompanhamento de um advogado, embora não seja obrigatório nessa fase administrativa, mas dá a ele um conforto e uma confiança de que vai ter alguém olhando por ele, falando por ele. Então, às vezes, a gente vê situações em que o requerimento estava esquecido mais de 1 ano e meio, e a pessoa nos procura e não tem nenhuma decisão de, vou te dar ou vou te indeferir. Às vezes, a gente vai na ouvidoria, faz a solicitação, faz a reclamação, faz um balcão virtual, que a gente chama, que hoje tem essa disponibilidade, conversa com o atendente do INSS, e às vezes resolve aquilo em poucos dias, né? O que às vezes demora tanto tempo para a pessoa ter o retorno, até porque ela não sabe qual ferramenta utilizar para reclamar o seu direito. Mas enfim, o INSS negou, mesmo com o meu acompanhamento, né, da própria pessoa indo lá, toda hora, requerer o processo. O que eu devo fazer? Aí nós temos o Poder Judiciário para poder acolher aquele pedido e verificar a possibilidade da concessão. E aí, o nosso papel como advogado se torna ainda mais importante, porque sem o advogado a pessoa não consegue entrar com o pedido na justiça, né? Embora nós temos aí os advogados dativos que trabalham na vara federal, temos os advogados na seara particular que também dispõem desse serviço para dar um amparo para esse requerente, para que ele possa fazer um pedido correto na justiça e ter o direito desse benefício. Quando eu falo de ter o direito, é não só daquela data que o juiz der a sentença para frente, mas ele pode pleitear, inclusive, todos os atrasados desde o primeiro pedido, desde o primeiro requerimento. E, às vezes, aquele valor, Carla, para a pessoa vai ser o valor mais alto que ela vai receber na vida, e onde ela vai poder ter garantido um pouco mais de conforto. Né? Então, essa questão dos atrasados, as pessoas falam, mas tem direito atrasado? Tem, como qualquer outro benefício que a pessoa possa postular. Se você faz jus ao benefício desde o primeiro requerimento, nada mais justo de você receber todo esse período que você está aguardando por uma decisão favorável. Perfeito. Uma das últimas, a gente já está chegando no final, mas eu queria que você falasse uma coisa, talvez, que a gente nunca tenha comentado antes. A gente sabe que a gente vive num país em que, às vezes, a pessoa teve um trabalho, assinou a carteira por algum período e depois trabalhou o resto da vida no sufoco da informalidade. As nossas pesquisas já demonstram o quanto o Brasil é um país informal no labor, no trabalhar. E aí, se você for informal e a situação era tão financeiramente agravada, você não conseguiu pagar o carnezinho do INSS, não conseguiu fazer um microempreendedor individual, que muita gente fala é só R$60, R$70, mas às vezes os R$70 é o arroz com feijão que precisa ser colocado no prato e não dá para pensar no amanhã, quando a fome ainda está batendo hoje. Né? A gente fala como piada, estou vendendo o almoço para comprar a janta, mas tem gente que não tem nem o almoço, nem a janta para vender para comprar absolutamente nada. E aí, nesse sentido, não há possibilidade de vislumbrar uma aposentadoria por tempo de pagamento nesse sentido. Contudo, em algum momento, esse trabalhador, esse cidadão, pagou um cadinho de INSS, da Previdência e tal, mas só foi um cadinho. E aí ele chegou lá nos 65 anos, ainda nessa situação que a gente vive no Brasil. Ele pode entrar com o pedido do benefício de prestação continuada, ou porque ele pagou em algum momento, ele perde esse direito? Não, ele não perde o direito, Carla, até porque, embora ele tenha pago para o INSS, ele ficou segurado pelo INSS durante um período. E aí, como ele não faz jus à aposentadoria, por exemplo, por idade, ele fica sem amparo nenhum. Ele não tem aposentadoria, tampouco qualquer renda que possa trazer a ele o mínimo para a sua sobrevivência, né? Então, para esse trabalhador que, embora tenha tido um recolhimento, espaço lá atrás, se ele não conseguiu concluir o tempo exigido pela lei para se aposentar e ele se encontra nessa condição de vulnerabilidade social, onde a família também não pode dar a ele um amparo, a renda familiar é pouca, ele pode sim entrar com pedido de LOAS, com pedido de BPC, para ele requerer esse benefício. E é um ponto importante quando a gente fala do idoso, cara, porque às vezes a pessoa também tem a cultura de achar assim, porque idoso ganha o BPC, o outro não pode pleitear. Isso não é verdade, tá? Um fato que é uma questão jurídica, né, está regulamentada na lei do Estatuto do Idoso. Quando um idoso naquela casa, embora ele possa ser até aposentado, tá? Ele recebe a aposentadoria de até um salário mínimo,
o outro idoso que mora na mesma casa não está desguarnecido de pedir o PPC. Ele pode pedir o PPC sim, porque a renda do primeiro idoso não vai contar para a análise da renda dele. Então, é como se ele não tivesse renda nenhuma. Eu falo isso porque, às vezes, até numa mesma casa, pode ter dois idosos, um com PPC e o outro não vai pedir o PPC com medo de tirar o direito do primeiro que está recebendo. Isso não é verdade. Isso são mitos que foram difundidos aí, até mesmo para tolir, embaraçar as pessoas de fazerem um requerimento. Acontece também, por exemplo, numa casa, Carla, o nosso primeiro exemplo lá, que era o pai, a mãe e 2 filhos. Suponhamos que fosse o pai, a mãe, 2 filhos e uma senhora idosa. E aí a senhora idosa tem o BPC. A criança pode pleitear o BPC também por ser deficiente. Então, assim, numa mesma casa, mais de um pode receber o BPC, desde que aquela renda familiar não seja uma renda alta, levando em consideração que a renda do beneficiário, do benefício de prestação continuada, não vai ser integrante do cálculo para fazer a contagem se aquela pessoa é carente ou não. Então, é um fato importantíssimo que não é divulgado e as pessoas têm esse receio de fazer esse requerimento. Maravilha. Maiara, o nosso tempo já estourou. Queria te agradecer de verdade pelo bate-papo. É sempre um prazer e é sempre muito instrutivo. É sempre conhecimento compartilhado, não só comigo, mas com quem está assistindo a gente em casa. Muito agradecida e até breve. Prazer todo nosso, Carla. Quando precisar, estamos às ordens. E para a gente, né, para o advogado em si, eu acho que esse é o nosso salário emocional, poder fazer a diferença na sociedade onde nós vivemos, né? Como o Trabalhador em Foco, ele tem a visão do petropolitano, do sindicalizado, nada mais justo do que o petropolitano estar bem informado. Então, mais uma vez, obrigada pelo espaço, obrigada pela atenção. Obrigada a você de casa que ficou com a gente mais esse bate-papo. A gente volta em breve aqui na TV Petrópolis com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.